É a última prova. Temos dúvidas? Perguntas? Eu falo de coisas estranhas, vamos falar algumas coisas. Acho que eu vou falar um pouco de funções convexas. A ideia é assim, você tem I, um intervalo, e uma φ. Isso aqui, né? Função convexa é definida da seguinte maneira. Se você pegar aqui um ponto A e um ponto B, e pegar qualquer ponto aqui no meio, um X aqui no meio, então o φ de X está aqui, e o ponto correspondente na reta ligando o A φ de A ao B φ de B está acima. É isso, né? Tem uma coisa importante, assim, que é como é que a gente descreve um segmento. Vamos dizer, os pontos entre A e B, né, você pode escrever assim, x é igual a A mais T vezes B menos A, com T entre 0 e 1. É uma maneira de pensar assim, né, que o tempo varia de 0 a 1 e o x anda de A para B com velocidade B menos A. Então, no tempo 0, ele está em A, no tempo 1, ele está em B. Claro que você podia fazer de B para A também. Mas aqui tem uma maneira esperta de escrever isso que revela uma outra coisa, né? Se você pegar o A, juntar com A aqui, o x vai ser igual a 1 menos t A mais tb, de novo com t, entre 0 e 1. Que significa você dizer, olha, o x é uma média ponderada entre A e B. Né? Tem o peso 1 menos t, o peso t. Então tem uma coisa meio estatística interessante. Então você pode escrever também esse ponto aqui, ó, né, esse número aqui, também você está andando aqui em linha reta. Quer dizer, esse cara daqui também pode ser escrito assim, ele é, vamos dizer, chama esse cara aqui de y. Então, esse y também ele é 1 menos t, só que φ de A mais t φ de B. Uma outra maneira de você pensar isso é dizer assim, ó, vamos andar aqui sobre essa reta com esse vetor velocidade aqui. Então, eu vou fazer assim, cada ponto daqui, o ponto xy, vai ser o ponto inicial A φ de A mais t vezes, aí você faz a diferença entre B φ de B e A φ de A. Então, isso aqui é B menos A φ de B menos φ de A. Eu já tô na reta, né? Eu tô pensando assim, eu estou andando sobre essa reta. Então, eu parto desse ponto, que é o A φ de A, e somo a esse ponto alguma coisa, às vezes essa diferença aqui, que é esse vetor aqui, está aqui.
Então, quando t é 0, eu estou aqui, quando t é 1, eu venho parar aqui. E isso me dá isso, o x. Né? Se você olhar aqui no x, ele é a mais t vezes b menos a, e o y é φ de a mais t vezes φ de b menos φ de a. Tá legal isso? Não. Quê? É uma ideia geral, assim. Se você tiver em Rn, tá? Se você tiver N coisas assim, pensa assim, você tem aqui um x1, x2, xn. Aí você tem um y1, yn aqui. Você pode criar uma diferença entre esses dois, vamos dizer, chama isso aqui de x, isso aqui de y, vamos chamar de v a diferença, quer dizer, y1 menos x1, y2 menos x2, yn menos xn. E agora, se você começar cada coordenada aqui e somar cada coordenada alguma coisa vezes isso aqui, tá? Você faz x mais t, v. O que significa? No x1 você soma t vezes isso. No x2 você soma t vezes isso, assim sucessivamente. Tá? Isso aqui não tem exatamente a ver com aquilo lá. Né? Então, quando t é 0, você está somando nada ao x1, você está em x1, x2 e tal. Quando t é 1, você está somando exatamente o que falta para chegar aqui. Então, você vai estar ali. Então, isso não depende de geometria, é puramente algébra. Mas, ao mesmo tempo, eu posso pensar assim, né, com duas coordenadas, só x, y. Então, x é a primeira, y é a segunda. Tá? Vou apagar isso aqui, para não confundir. Então, eu tenho um cara aqui que tem coordenadas iniciais A, φ de A, e um cara que tem coordenadas B, φ de B. Então, eu vou andar desse ponto para esse aqui. E eu vou somar, vou fazer a diferença entre esse ponto e esse daqui, que é o quê? É o B menos A, essa diferença aqui, e φ de B menos φ de A aqui. Então, se eu somar isso daqui, né, com o AB, com o A φ de A, eu vou ter B φ de B. Ao invés de somar de uma vez, eu vou somando aos pouquinhos. Então, eu somo 0,01, 0,02, 0,03, 0,1, 0,11, 0,12 e tal. Aí eu vou andando. Se você fizer uma animação no computador, é assim que faz. Você não pode dizer para ele, desenhar para ele. Quer dizer, já está quase lá. Mas, por enquanto, você tem que dar as coordenadas e dizer para ele qual o ponto que ele marca em cada instante t. Então, é isso assim. Então, quando você está no tempo t aqui, você está no tempo t aqui, se você andar sobre essa reta. E o que diz que a função é convexa é dizer que esse y aqui está acima desse cara daqui. Então, a função ser convexa, né, se você tem esse cara daqui, 1 menos t φ de A mais t φ de B é maior ou igual que o φ desse cara daqui, que é 1 menos t A mais t B. Eu costumo pensar nisso da seguinte maneira. Esse x é uma média entre A e B. Esse cara aqui é o φ da média.
E esse cara aqui é a média dos φ. Essa é a mesma média, com os mesmos pesos entre φ de A e φ de B. Tá? Então, a função convexa é isso. Você faz φ da média e é menor ou igual que a média das φ. Essa é vamos dizer, uma caracterização que equivale a esse desenho aqui. E as funções convexas, elas têm algumas coisas interessantes. Uma coisa também que não depende de nada é a seguinte: se você marcar aqui um ponto x1, y1, quer dizer lá, um ponto x2, y2 e um ponto x3, y3, então ó, a gente tem aqui, a gente pode marcar essa reta aqui e essa reta aqui. Essa reta daqui, né, vamos chamar assim, sei lá, vamos chamar aqui de A1, A2, A3. Então, A1, A2 tem uma inclinação que é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. A2, A3 tem a inclinação que é y3 menos y2 sobre x3 menos x2. E A1, A3 tem a inclinação y3 menos y1 sobre x3 menos x1. E tem uma relação muito legal entre essas três inclinações, que essa daqui é uma média entre essas duas. Olha só, eu posso... Como é que eu escrevo isso aqui? Eu tenho y2, y3 menos y1 sobre x3 menos x1. Aí eu quero botar alguma coisa vezes y3 menos y2 sobre x3 menos x2, mais alguma coisa vezes y2 menos y1. Eu acho que eu sou meio obrigado, né? Bom, eu preciso botar aqui... eu tenho que botar x3 menos x2 sobre... Não sei se vai caber tudo aqui, né? Botar assim, eu tenho que botar x3 menos x2 sobre x3 menos x1. Eu quero que apareça o x3 menos x1 no denominador. Aqui eu tenho que botar o x2 menos x1 sobre x3 menos x1. Mas isso daqui já me coloca, né, y3 menos x2 sobre x3 menos x1 vezes mais y2 menos y1 sobre x3 menos x1. E quando eu somar, se eu fizer assim, y3 menos y1 sobre x3 menos x1, tá certo? Porque isso aqui cancela, isso aqui cancela,
agora é o mesmo denominador, y2 cancela com y2, eu tenho aquilo lá. Observa que se eu fizer x3 menos x2 sobre x3 menos x1, mais x2 menos x1 sobre x3 menos x1, isso dá 1. Eu estou tomando aqui na ordem, de maneira que esses números sejam positivos, então isso aqui, eu estou escrevendo esse cara com uma média ponderada desses dois aqui, e que os pesos tem a ver, o peso desse daqui tem a ver com isso daqui. Então, o peso dessa inclinação aqui é proporcional a isso, e o peso dessa inclinação aqui é proporcional a isso. Isso vale sempre, tá certo? Eu fiz o desenho, mas é puramente algébrico. Tá legal? Isso tem uma implicação fantástico, né? Uma coisa assim. Você desenha, né? Você traça uma reta aqui, outra aqui, e aí a inclinação dessa é uma média ponderada dessas duas inclinações, e a ponderação tem a ver com esses tamanhos aqui. Estatísticos calculam médias, chamam de esperança matemática, as médias dele, e geralmente eles não enxergam nenhuma geometria por trás disso. Se vocês enxergarem, aliás, o professor Hugo aconselhou, estudem mais álgebra linear e tal, que é para enxergar a geometria por trás do negócio. Isso tem a ver aqui com a nossa história pelo seguinte, ó. Se a gente olhar para esse cara, a gente pode traçar essas duas retas aqui. E aí você tem que essa média está assim, essa média daqui é uma média entre essas duas, com ponderações positivas, tá? Quer dizer, se eu chamar isso aqui de x1, x2, x3, é exatamente isso. Mas tem uma coisa, né? A inclinação dessa reta daqui, então, é a média entre essas duas, com ponderações positivas. Então, ela está acima dessa e abaixo dessa. Desde que essa seja maior que essa daqui. Ocorre, porém, o seguinte, ó, que está claro o seguinte, ó, eu posso pegar a inclinação dessa reta, em vez de calcular com esses dois pontos, eu posso calcular com esses dois. Como esse está acima desse, significa que essa inclinação é maior do que essa. O maior é igual. E como esse está em cima desse, se eu calcular de cá por aqui, ele leva menos aqui. Então, essa inclinação aqui é menor ou igual que essa. Porque, vamos dizer, se fosse assim, ó, na verdade, essa inclinação aqui estaria abaixo dessa. Aqui eu tenho uma outra negativa, mais forte. Mas aqui, esse fato aqui assim, garante que este ponto está acima desse. Então, se eu calcular a inclinação dessa vermelha e dessa branca, comparando aqui nesse ponto, eu tenho esse ponto em comum e a extremidade de cá aqui é maior que essa. Então, essa inclinação é maior ou igual que essa. E se eu olhar para o lado de cá, aqui a subtraída aqui agora é menor do que a subtraída aqui. Então, essa inclinação aqui é menor ou igual do que essa. Então, ela está entre as duas.
Em particular, essa é sempre maior que essa. Que mais que a gente pode ter aqui? Bom, tem uma coisa, então, e também, né? Vamos dizer, a figura, então a figura geral, no caso das funções convexas, é essa aqui, né? Tem esses 3 pontos aqui. Essa inclinação é menor ou igual que essa, que é menor ou igual que essa. Isso vai significar o seguinte. Primeira coisa, se eu fizer essas inclinações, quer dizer, se eu pegar um ponto vou passar isso aqui. Pegar esse ponto aqui e traçar. Vou tentar fazer a derivada à direita nesse ponto, tá? Aqui eu tenho um x, aqui eu tenho um x1. Eu vou fazer o x1 tender a x. Então eu tenho essa inclinação aqui. Quando eu pego um x2 aqui, a inclinação diminui. Né? Porque essa inclinação está abaixo dessa, que está abaixo dessa. Se eu pegar outro aqui, a inclinação aqui é menor que a daqui pelo mesmo motivo. Então essas inclinações vão decrescendo. Então tem um limite. E é garantido que tem um limite, porque todas... Então, vamos dizer, se eu pegar um ponto de cá, todas estão acima dessa. Então eu tenho um conjunto de números que está limitado inferiormente por esse, ele tem um ínfimo, e se eu vier andando com meu x para cá, esse limite existe. Então, função convexa, é claro, tem que ser um ponto interior, né? Porque se tiver, vamos dizer, se tiver numa extremidade do intervalo, pode acontecer uma coisa assim, né? Pode ter uma vertical aqui. Porque eu não tenho, vamos dizer, ou do lado de cá, né, pode ter uma vertical aqui assim, porque eu não tenho, tá certo? Esse ponto aqui eu usei que tem uma derivada para cá para garantir que esse negócio não vai tender para menos infinito. Então, nos pontos interiores, você tem derivada à direita e derivada à esquerda sempre. O que significa, em particular, que a função é contínua nos pontos interiores. Uma outra maneira de pensar que a função é contínua é mostrar que a sua função está nesse ponto aqui, ela está entre essas duas retas. E aí as duas fecham aqui. E é claro que uma função convexa só com essa definição não está proibido que ela faça uma coisa assim, tem uma quebra. Então aqui você tem uma derivada à esquerda assim, aqui você tem uma derivada à direita assim. E tem uma coisa super legal que, se você pegar esse ponto, botar qualquer reta com uma inclinação entre essas duas, ela tem o direito de se chamar tangente aqui também. Quer dizer, você tem uma tangente assim, e pode ter infinitas tangentes. E é claro, e no caso da função convexa, o gráfico está sempre acima da tangente. Porque vamos dizer, a tangente para cá, está sempre abaixo dessa daqui, né? E, em particular, esse ponto aqui, quer dizer, vamos dizer, eu tenho uma tangente... Na verdade, eu tenho uma tangente aqui. Eu sei que se eu pegar um ponto qualquer aqui da função, eu ligo esse ponto para cá,
e essa reta está acima dessa, então esse ponto está acima desse daqui. Do lado de cá, se eu pegar um ponto aqui, eu ligo assim e vale a mesma coisa para a derivada esquerda. Então, em cada ponto do gráfico, você tem pelo menos uma tangente. Na verdade, você tem uma derivada à esquerda e uma derivada à direita. Se elas coincidirem, é a derivada. Se não coincidirem, você tem ali uma quebra, mas legitimamente todo mundo aqui no meio pode reivindicar o direito de ser tangente. Então, o que a gente tem aqui são coisas assim, né? Vamos dizer, no interior de as extremidades são as peculiaridades. Φ tem derivadas laterais. E vale o seguinte, né? Se você tiver assim, um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, a derivada à direita em cada ponto é maior ou igual que a derivada à esquerda no mesmo ponto, que é maior ou igual que a derivada à direita no outro. Tá? Então, se a gente tiver assim, x1, x2, x3, então a gente tem, vamos chamar assim, a derivada à direita em x1 é menor ou igual que a derivada à esquerda em x2, que é menor ou igual que a derivada à direita em x2, que é menor ou igual, bom, aqui já e é menor ou igual que a derivada à esquerda em x3. Aqui já baixaria isso aqui, né? Então, as derivadas, vamos dizer, meio que você tem assim, a derivada é uma coisa crescente. Né? Vamos dizer, em cada ponto aqui, né, você pega o ponto x, é como se você tivesse assim, a filinha menos de x, a filinha, pensando na derivada, né? E aqui no meio estão todas essas inclinações aqui. Aqui é a derivada à direita. E agora a derivada à esquerda, se quiser, ela sai por aqui. Onde ela existir. Porque nesses pontos já em que não tem primeira derivada, já tá, a função convexa, mas tem uma coisa que é o seguinte, né? Imagina, bom, tem isso aqui, segundo por conta disso, né, 2 φ é contínua. Sempre no interior, porque não está excluído, eu poderia pegar essa função aqui e dizer, não, bota a minha extremidade um pouquinho mais para cá, aqui eu dou um valor mais alto para a função. Isso não vai contrariar a convexidade. Então, nas extremidades, você poderia ter um salto para cima. E, claro, tem a gêmea do espelho, da convexa, que são as funções côncavas, é a mesma coisa. Mas tem uma coisa interessante que tem a ver com um raciocínio que a gente já fez, que é o seguinte. Imagina, então vamos pensar assim, que a nossa φ tem, vamos supor assim, φ do intervalo AB
em R convexa. E vamos supor também contínua e com a derivada em A finita, né? Vamos dizer assim, menos infinito maior que filinha à esquerda em A, que é menor, né? Que é menor que a filinha à esquerda em B, que é menor que infinito. E mais ou menos, imagina o seguinte, que eu tinha a função definida no intervalo I, aí eu fixei aqui um ponto A, um ponto B no interior, então aqui eu tenho derivadas finitas, continuidade e tal. A derivada é crescente, né? Então, em cada ponto você poderia, vamos dizer que tem um salto na derivada, né? Poderia pensar assim, saltos da derivada. Então, vamos chamar de salto de x é igual a derivada à direita em x menos a derivada à esquerda em x. Eu sei que elas existem, podem ser iguais ou não. Imagina que eu tenha n pontos aqui, x1, xn. Tá? x1 menor que x2, menor que xn. Então, ó, eu tenho o salto de x1 filinha mais de x1, que eu desenhar assim, né? x1, x2, tal, xn. Então, eu tenho filinha mais de x1 menos filinha menos de x1. Eu tenho salto de x2, filinha mais de x2 menos filinha menos de x2. Mas esse cara daqui, né, quer dizer, aqui ó, eu tenho a filinha mais de x1 está aqui, a filinha menos de x2 está aqui. Esse cara é maior que esse. Então, se eu somar, né, esse cara daqui, né, o que vai acontecer? Vai dar, eu tenho filinha menos de x1 com sinal menos, mais filinha mais de x1, menos filinha menos de x2, mais filinha mais de x2. Botei na ordem natural aqui. Tá? Eu estou andando. E aí, esse cara é maior do que esse. Aliás, é isso mesmo? Quer dizer, esse cara daqui é menor ou igual a zero. Tá? Agora, imagina que eu pego o salto de x3 e somo também. Aí eu vou ter aqui menos filinha filinha menos de... Peraí, está certo isso aqui? Filinha mais de x1. Acho que eu estou errado aqui, né? Filinha mais de x1 perde para esse. Esse é menor ou igual a zero, tá certo. Aí menos filinha menos de
x3 mais filhinha mais de x3. Aí esse cara daqui também, ó, a derivada à direita em x2, tá aqui, é menor, quando eu faço assim, a derivada à direita aqui é menor que a derivada à esquerda aqui. Então esse cara aqui também é menor ou igual a zero. Se eu somar tudo, né, então eu posso dizer o seguinte, ó, que se eu tirar isso daqui, eu estou tirando uma coisa negativa. Então, a soma desses saltos, né, é meio assim, né? Imagina assim, eu faço o salto de xn mais o salto de xn menos 1, mais etc., mais o salto de x2, mais o salto em x1 da derivada. E talvez eu devesse ter desenhado, mas vou fazer a conta mesmo assim, né? Então, isso daqui é filhinha mais de xn menos filhinha menos de xn, mais filhinha mais de xn menos 1, menos filhinha menos de xn menos 1. Aí o que eu estou dizendo é que esse cara daqui, como o xn está à direita do xn menos 1, isso daqui é menor ou igual a zero. Aí eu boto e tal, aí até que eu chego aqui, mais, né, o filhinha mais de x2, menos filhinha menos de x2, mais filhinha mais de x1, menos filhinha menos de x1. E aí esse daqui também é negativo. Então eu digo o seguinte, que se eu somar isso tudo, é filhinha mais de xn menos filhinha menos de x1 mais negativo. Tá? Então, a soma desses saltos tem uma limitação. Tá? Quer dizer, a soma dos saltos está limitada a esse aqui. É meio o seguinte, né? Eu tenho aqui, eu venho com uma derivada aqui, outra aqui, outra aqui. A derivada vai crescendo, crescendo. No fim, eu tenho esse daqui menos esse. Isso me diz... Bom, significa que o conjunto dos... Vamos dizer, mas esse número aqui está... Vamos dizer, eu poderia fazer esse cara aqui igual a B e esse aqui igual a A. Tá? Quer dizer, eu posso fazer uma partição, pego esse igual a B, esse igual a A. E aí eu pego outros pontos quaisquer, ou simplesmente, vamos dizer, de qualquer maneira, independente de ser B, isso daqui, né? Esse cara daqui é menor ou igual que a filhinha mais de B, porque eu estou numa derivada num cara, está abaixo dessa aqui. E esse aqui é maior ou igual que a filhinha menos de A. Então, significa que para quaisquer para qualquer n e quaisquer x1, xn em AB, o somatório de igual a 1 até n
do salto em xi é menor ou igual que filinha mais de B menos filinha menos de A. Bom, eu acho que eu consigo agora provar que o conjunto dos pontos onde essa função não tem derivada é enumerável. Tá certo? Até agora a gente viu a função convexa, tem um ponto qualquer, ela tem derivada à direita e derivada à esquerda. Se elas forem iguais, ela é derivável. Se elas não são iguais, é porque tem um salto diferente do zero. Então, vou usar o mesmo truque que eu fiz com as probabilidades, a gente pode fazer aqui, né? A gente pode fazer o seguinte, pega e chama de A igual ao conjunto dos x pertencentes a AB, tais que filinha mais de x diferente de filinha menos de x. Ou seja, em que a φ não é derivável. E aí eu posso dizer assim, ó, A é igual à união de n pertencente a n dos AN, onde a n é igual ao conjunto dos x tais que, vou chamar de salto de x é posso até esnobar, talvez, né? Salto de x maior que 1 sobre n. Tá? Cada um está contido no... Quer dizer, cada um contém o anterior. Mas, é porque isso aqui, ó, eu tenho isso aqui. Então, isso aqui é um número fixo. Vamos chamar isso aqui de, sei lá, alfa. Aliás, eu vou chamar isso aqui de alfa sobre n, onde alfa é igual a filinha mais de B menos filinha menos de A. Esse é um número alfa. Significa que se eu tiver n pontos aqui, a soma dos saltos nas derivadas é menor que esse número. Se eu disser que eles... Se eu pegar o conjunto dos caras onde o salto é maior que alfa sobre n, se eu tiver mais de n pontos, a soma dos saltos vai dar maior que alfa. Se eu tiver n pontos, já dá maior que alfa. Não pode. Entendeu? Essa limitação que eu obtive aqui, o salto da derivada, ela me garante que se eu disser, olha, eu tenho os caras onde a derivada salta mais do que esse número alfa sobre 15. Então, só pode ter 14 no máximo, porque se eu tiver 15 caras em que ela salta mais do que alfa, a soma dos saltos vai dar maior que alfa. Maior que alfa sobre 15 vai dar... A soma vai dar maior que alfa. Isso não pode. A coisa é meio assim, ó, você começa aqui com uma derivada, aí você salta. Você vê que você não pode, vamos dizer, você está meio limitado. Ó. Então, daqui para cá, você tem uma derivada aqui, uma derivada aqui. Aí você vem, vamos dizer, qual é a variação da derivada daqui até aqui? Não teve nenhum acidente, então, veio daqui e chegou até aqui.
Aí, qual é a variação daqui para cá? Bom, começa dando um salto. Então, tem o salto e mais variação aqui. Depois tem outro salto, e aí você vai olhando, no fim você chega aqui. Então, você tem essa derivada aqui menos essa daqui. Se você somar os saltos, você tem menos do que isso. Com a conta que a gente fez. Eu tô conduzindo sem avisar para a seguinte coisa. Eu quero mostrar que não pode ter muitos pontos aqui. Então, o conjunto dos pontos em que esses caras são diferentes, primeiro, isso é sempre maior ou igual a zero. Então, o conjunto dos pontos em que isso é diferente de zero é o conjunto dos pontos em que isso é maior que zero. Então, o conjunto dos x tais que alguma coisa, alguma propriedade de x é maior que zero, é igual ao seguinte, ao conjunto dos x tais que a propriedade em x é maior que 1, mais o conjunto dos x tais que a propriedade do x é maior que meio. Eu podia ter colocado entre meio e 1. Eu botei só maior que meio, estou incluindo, tá? Mais o conjunto dos x tais que a propriedade em x é maior que 1/3. Tá? Aqui eu podia ter posto assim, né? 1 menor ou igual que p de x maior que meio. Aqui, meio menor ou igual que 1 maior ou igual, meio maior ou igual que p de x maior que 1/3. Então, repara, isso aqui é uma coisa absolutamente geral. A gente usou isso com probabilidade outro dia. Peguei os caras em que a probabilidade é positiva, são os caras que têm probabilidade entre meio e 1, mais os caras que têm probabilidade entre 1/3 e meio, mais os que têm entre 1/4 e 1/3, etc, etc. É uma união enumerável de conjuntos. Só que cada um deles só pode ter um número finito de pontos. É o que está acontecendo aqui, ó, exatamente a mesma coisa. Quer dizer, se eu pegar os caras em que a derivada salta mais do que um certo tanto, esse número vezes esse tanto tem que dar, no máximo, isso aqui. Então é finito. O negócio da probabilidade, então, não passou, né? Mas o professor de probabilidade vai explicar isso de novo, provavelmente. Lembra, eu falei assim, a gente pensa um conjunto, sei lá, um intervalo. Aí eu quero atribuir uma probabilidade a cada número real, sei lá, no intervalo 0,2. Mas essas probabilidades não podem somar mais do que 1. Então, se eu pegar os caras que têm probabilidade maior do que meio e menor ou igual a 1, não pode ter 2. Se eu tiver 2 com probabilidade maior que meio, já passou de 1. Então só pode ter 1. Os que têm probabilidade maior que 1/3, e menor ou igual que meio, mas nem precisava, basta pegar maior que 1/3, só pode ter 2, porque 3 com probabilidade maior que 1/3 soma mais que 1. Os com probabilidade maior que 1 milésimo tem que ter no máximo 999, porque 1000 caras com probabilidade maior que 1 milésimo estourou. Então aqui é a mesma coisa, quer dizer, eu tenho saltos. O que eu vi é que a soma dos saltos, eu pego N caras, a soma dos saltos está limitada por alfa. Então os caras que têm salto maior do que alfa sobre N são no máximo N menos 1. E acontece que o conjunto dos caras em que a função não é derivável é o conjunto dos caras em que você tem salto maior que zero.
que vai ser a união dos que têm salto maior que 1 sobre n. Como cada um desses é finito, eu tenho uma infinidade de conjuntos finitos, é enumerável. Certo? Conta aqui, 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui eu acabei de mostrar um resultado fantástico. Quer dizer, você tem uma função convexa. Eu não falei nada sobre ela, eu falei só que ela era convexa. A única propriedade é isso. A corda está acima do arco. E agora eu provei que, pelo menos no intervalo fechado, o conjunto, primeiro, ela é contínua. Segundo, ela tem derivada à esquerda e à direita em todos os pontos. Mas terceiro, na verdade, a menos de um conjunto enumerável, ela tem derivada em todos os pontos. Quer dizer, uma função convexa pode quebrar, mas só num conjunto enumerável. Se eu bem entendi, você ficou nessa ideia de dizer que o conjunto dos números positivos é a união dos conjuntos dos números que estão acima de 1 sobre n. É isso. Né? Eu posso escrever o conjunto de todos os positivos como uma união enumerável. Tem os que estão acima de 1, os que estão acima de meio, os que estão acima de 1/3, os que estão acima de 1/4. Ou posso até colocar acima de 1, entre meio e 1, entre 1/3 e meio e tal. Mas eu tenho uma coleção enumerável. E se eu consigo, como nesse caso aqui, como no caso da probabilidade, mostrar que cada um desses conjuntos é finito, então, no fim, eu tenho um conjunto enumerável. Tá legal essa ideia? Não, mas peraí. Assim, abstraindo do exemplo concreto. Vou ter que desenhar agora. Entendeu o que é que desenha? Então, vou desenhar. Então, vamos desenhar o conjunto dos números positivos. É o seguinte, ó. Eu posso pegar os que estão... Está aqui o 1, está aqui o meio, está aqui 1/3, está aqui 1/4, etc. Então, o conjunto dos números positivos é a união desses aqui, ó, que estão... Né? Esse aqui é o conjunto do x, tais que x maior que 1. Esse daqui que vai até aqui é o conjunto do x, tais que meio menor que x menor ou igual a 1. Está aqui, esse intervalo que vem aqui, fecha aqui e abre aqui. Depois eu pego esse intervalo aqui, que fecha aqui e abre aqui. Depois o outro. Porque eu não desenhei logo, né? Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, um ponto em que a função não é derivável é um ponto, né? Φ não é derivável. Não é derivável. Em x, C e somente C, o salto em x é maior que zero. Então, eu estou pegando o conjunto do x, tais que o salto em x é maior que zero. Aí eu pego, eu faço o seguinte, né? Eu tenho esse alfa aqui. Eu sei que a soma dos saltos em quaisquer n pontos é menor ou igual que alfa. Né? Então, eu escrevo o conjunto do x, tais que o salto em x é maior que zero. São os caras, eu calculo o S deles, dá um número aqui. Só que
eu posso pensar assim, ele é igual à união do conjunto dos x tais que salto em x. Eu posso fazer assim, né? Vamos dizer, alfa sobre n mais 1 menor que alfa, menor ou igual a alfa, salto em x, menor que alfa sobre n. Então, como os saltos são todos menores do que alfa, eu posso... eu vou botar assim. Os saltos estão todos aqui. Quando eu boto n igual a 1, não tem nenhum x que o salto seja maior do que alfa. E não pode ter mais do que 1. A rigor, é que eu não sei se eu considerei aqui, bom, caso A igual a B não existe, mas poderia ainda ter alguma coisa assim. Mas, não, poderia ter uma função constante. Tá? Uma função constante é convexa, não tem salto nenhum e daria zero aqui, uma coisa assim. Ou, em todo caso, vamos dar essa folga aqui. Então, os caras que têm salto maior que alfa sobre 2 e menor ou igual que alfa, vamos dizer, bom, pode ter 1. Depois, os que têm salto maior do que 3 e menor ou igual que alfa sobre 2, pode ter 2. Mas não pode ter mais que 2, porque se eu tiver 3 com salto... aliás, menor ou igual... se eu tiver 3 com salto maior que alfa sobre 3, deu mais do que alfa. Né? O que importa é o lado de cá. Né? Se eu tiver n mais 1 com salto maior que alfa sobre n mais 1, não pode. Então, cada um desses conjuntos, né, o cardinal, o número de elementos, o conjunto dos x tais que alfa sobre n mais 1 menor que o salto em x menor ou igual que alfa sobre n, essa limitação aqui não é importante, esse número é menor que n mais 1. Então, eu escrevi esse conjunto aqui, que é o conjunto dos caras em que o salto é positivo, que são os caras onde a derivada não existe, como uma união enumerável de conjuntos finitos, todos finitos. Então, eu posso enumerar. Tá? Sem maiores detalhes, é isso. Eu pego o primeiro, conto até acabar, continuo no segundo, acaba. Então, eu tenho... né, esse resultado mais interessante, né? Então, aliás, agora isso aqui eu ainda estou supondo que o intervalo é fechado. Mas tem uma coisa que eu até ia botar no teste assim, não, acho que eu botei uma múltipla escolha. Se você tiver infinitos conjuntos enumeráveis, pensa assim, infinitos conjuntos enumeráveis. Cada um, então, vamos ver, do tamanho dos naturais. Mas da seguinte maneira, ó, eu tenho aqui o primeiro conjunto enumerável, aí eu boto ele aqui. O segundo conjunto enumerável, eu boto ele aqui. O terceiro, boto ele aqui. O quarto, boto ele aqui. E esses caras eu marco assim, aqui 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4, né? Vou botar eles na linha certinha. Então, esse conjunto, essa união de conjuntos enumeráveis, como vocês podem ver, é o produto cartesiano dos naturais pelos naturais, que é enumerável. Então, colocando de maneira certinha, a união enumerável de conjuntos enumeráveis ainda é um conjunto enumerável.
Se para cada número natural eu der um conjunto enumerável, juntar tudo, ainda é enumerável. Então eu posso pegar assim, ó, se eu tiver um intervalo I, eu pego um intervalo I assim, aberto, AB. E eu tenho a φ de I em R convexa. Aí eu pego o seguinte, né? O meu intervalo AB é uma união de AN, BN, né? AN igual a menos 1 sobre N, menos B menos A sobre N, BN é igual a mais e B menos B menos A sobre N, com N igual a 2, vou botar 3, né? 3 em diante, né? E eu tenho uma união enumerável. Então, nesse intervalo aqui, o número de pontos em que a função não tem derivada é enumerável. No outro também é enumerável, no outro também. Eu estou até contando infinitas vezes cada ponto do primeiro, cada ponto do segundo e tal, mas não tem problema. A união de todos esses conjuntos é uma união enumerável de conjuntos enumeráveis, então também é enumerável. Então, o fato de ser fechado o intervalo não tem importância. Então, se uma função é convexa, vou até escrever, né? Φ é convexa, então φ de I em R convexa φ tem todos os pontos, parece até lei. Todos os pontos. Agora vou botar exceção. Com exceção, uma possível exceção de um conjunto enumerável. Legal, né? E a derivada, você pode pensar assim, você pega esse conjunto enumerável, em cada um desses pontos onde você pode, na verdade, dizer, ó, a função derivada é uma função crescente. Ela salta nos pontos onde ela não existe, ela dá um salto. Porque você, certo? Ela vem assim, ela vai. Aí aqui você. Vamos dizer, onde tiver derivada aqui, está acima da derivada direita aqui, que é o número que você bota aqui assim. Tá? Então, você pode dizer, ó, ela termina aqui na derivada esquerda e continua na derivada direita. Então, vamos dizer, a derivada definida onde couber é monótona, não decrescente. E tem mais uma coisa, acho que essa brincadeira da soma assim, eu acho que também a gente pode mostrar que a derivada é contínua.
Porque pensa só, se eu tiver uma função crescente, pensa assim, uma função crescente, eu não sei se ela é contínua ou não, mas tem aqui um ponto. Então, para cá, a função está acima desse. Então, eu posso pegar o ínfimo dos valores da função aqui para a direita, estão todos acima desse. Então, vai ser alguma coisa que talvez não seja o valor da função aqui, mas tem um ínfimo. E os caras aqui da direita estão todos abaixo desse. Da esquerda, né? Estão abaixo desse. Então, se eu pegar o sup, tem um cara aqui que pode ser esse ou não. Então, ó, eu tô achando o seguinte, ó, aqui, se eu olhar para os valores da função aqui à esquerda e pegar o limite, vai dar esse cara daqui. Porque eu dou um valor aqui abaixo desse, tem um ponto aqui onde a função está acima desse valor. Como ela é monótona, para todos os caras aqui vai estar acima desse valor também. E a mesma coisa do lado de cá. Então, a função tem limite à esquerda, limite à direita, em cada ponto, pode ser que salte. Mas esse conjunto dos saltos também está limitado. Se a função começar num valor e terminar no outro, a soma dos saltos tem que ser menor que a diferença. Então, acho que eu posso também acho que a gente pode pegar a filinha. A filinha está definida de I em R, só que aqui tem I menos alguns caras. Então, esse conjunto é enumerável onde ela não está definida. Então, eu posso pensar assim, imagina que você tem uma função f de I menos um certo conjunto E em R, I é um intervalo, é enumerável, e supõe que essa x menor que y implica f de x menor ou igual que f de y. Então, eu acho que eu consigo provar o seguinte, então, o conjunto dos x tais que f não é contínuo em x é enumerável também. Porque imagina por um momento que eu tenho aqui o ponto A, f de A está aqui, aqui está o A, aqui está o B, aqui é o f de B. É meio o seguinte, né? Onde a função não for contínua, né? Vamos dizer, aqui tem o x, aí eu tenho o f mais de x e o f menos de x, vou botar um menos aqui embaixo. Esse aqui é o limite à direita em x, esse é o limite à esquerda. Esses dois caras têm que existir porque a função é monótona. Ela é descontínua se tem esse salto aqui. Aí eu pego um outro y aqui.
o f menos de y tem que estar daqui para cima. E aqui tem o f mais de y. Tá? Por que ele tem que estar daqui para cima? Porque todos os caras que entram aqui estão à direita dos que entram aqui. Então, o valor da função aqui é maior ou igual que o valor da função aqui. Esses caras convergem para esse, e esses daqui convergem para esse. Então, esse está acima desse. Então, se eu somar esses saltos aqui, dá menos, ou no máximo, isso daqui. E é a mesma situação. Tá? Quer dizer, se eu pegar os caras que têm salto maior do que isso daqui sobre n, tem no máximo n menos 1. Se tiver n que dá um salto maior do que isso sobre n, vai estourar minha capacidade de saltar. Então, de novo, mesma ideia. Estou pegando um truque e aplicando em diversas situações. Na verdade, eu acho que se essa f aqui for a derivada da φ, ela só pode saltar nos pontos onde não tem derivada. Oi. Eu admito que aqui tem a f de A, tem A. E que aqui tem o B. Então, o A e o B estão no meu intervalo. Tá? No intervalo tem extremidades. Então, eu tenho o valor aqui em A. Né? Aí, eu chego, vamos dizer, no primeiro cara onde a função salta. Pode ser no próprio A. Tá? O f de A pode estar aqui e o limite dos caras que vem aqui está aqui acima. Então, tem um salto aqui em A. Em B pode também ter um último salto aqui. Agora, esses caras que estão chegando aqui perto de A estão à esquerda dos que estão chegando num próximo, vamos dizer, se eu pegar N caras, eu pego o próximo. Né? Em vez de eu pegar infinitos caras, que eu não sei quem é o próximo, eu pego um número finito de caras. Então, eu peguei o A, aí tem o A é um x0. Aí tem aqui um x1. Então, para fazer o limite aqui à esquerda de x1, eu pego os valores da função aqui. Como a função é crescente, eles estão acima, ou no máximo são iguais aos de cá. Então, o limite inferior, limite à esquerda da f nesse cara daqui, está acima desse limite à direita em A. Aí está abaixo do limite lá de cá. Então, tem um salto aqui, outro salto aqui, só que esse salto aqui começa acima do de cá. Então, tem esse, mais esse, mais esse, mais esse. No fim, eu chego aqui. Então, a soma desses saltos todos é menor que f de B menos f de A. O menor é igual, o máximo é igual. Então, eu fixo esse número, f de B menos f de A, e digo, ó, se os caras saltarem mais do que f de B menos f de A sobre N, se todos, tem um conjunto, todos saltam mais do que isso daqui. Então, esse conjunto não pode ter nem N caras. Se eu tiver N caras saltando mais do que isso, no fim, a soma dos saltos dá mais do que pode. E aí eu conto cada um desses caras. Agora, se eu juntar todos os caras que saltam mais do que isso aqui sobre N, para todos os N naturais, eu tenho todos os caras que têm salto positivo, que são onde tem descontinuidade. E aí eu tenho um conjunto finito, outro conjunto finito, outro conjunto finito, outro conjunto finito, eu junto e dá um conjunto enumerável. Então, uma função. Então, eu estou vendo que uma função monótona, ela é contínua, exceto em um conjunto enumerável de pontos. E nesse caso, eu supus que o intervalo era fechado, para poder pegar a extremidade aqui e a extremidade aqui. Mas agora eu posso fazer o mesmo truque, pegar esse que eu fiz agora há pouco. Eu pego o intervalo aberto e faço como uma união enumerável de intervalos fechados.
Aí, em cada um, o conjunto dos pontos de descontinuidade é enumerável. Juntando uma união enumerável de conjuntos enumeráveis, eu tenho um conjunto enumerável. É o pior que pode acontecer. Eu pensei o seguinte, a gente pode fabricar isso. A gente pode fabricar esses saltos da derivada facilmente. Vamos fazer uma função convexa com uma quantidade enumerável de saltos. Vamos pegar a função convexa mais, vamos dizer, não trivial. Trivial seria constante. Ou uma reta. Então, vamos pegar y igual a x2. Então, você pega aqui, faz o gráfico aqui, y igual a x2. Aí você pode fazer assim, ó, pega aqui, assim, pega aqui 1. Aí, aqui tem 0. Aqui tem meio. Aí, vamos mudar a nossa função por uma função de outra cor, que vai ser mais ou menos isso aqui. Tá? Botei um segmento de reta. Agora eu pego aqui 1/3. Vamos mudar a função aqui. Introduzir uma quebra. Agora vamos mudar aqui em 1/4. Introduzir outra quebra. E aí, entre 1 sobre n mais 1 e 1 sobre n, eu substituo a função por um segmento de reta. Eu vou ter uma infinidade aqui enumerável. Eu mantenho o valor de 0 em 0, porque vai continuar tendendo a 0. E agora, a minha função quebrou numa quantidade enumerável de pontos. Tá? Posso fazer do lado de cá também, né? Certo? Eu posso vir pelo lado de cá, no menos 1, e fazer a mesma coisa aqui. Pode vir assim e tal. Mas se a gente preferir, a gente pode fazer uma coisa assim, né? A gente pode pegar aqui a y igual a x2 e pegar aqui no 3 e no 3,1 e fazer a mesma coisa quebrando em infinitos pedaços aqui entre 3 e 3,1. Depois entre 3,1 e 3,2. Quer dizer, entre... Eu posso escolher, na verdade, o tamanho que eu quiser. Né? Eu parto a minha reta em intervalinhos de tamanho pequeno, tanto que eu escolho. Aliás, eu posso variar esse pequeno também. Né? Por exemplo, eu posso fazer uma sequência de intervalos, que o primeiro é assim, o segundo é a metade, a terceira metade, sei lá, até vir aqui. E em cada um deles eu quebro uma infinidade de vezes a minha função. Será que dá para fazer ainda mais? Você tem no limite, mas também eu posso pegar isso que eu fiz aqui, né? Comprimir, botar no negocinho assim. Tá? Então tem, vamos dizer, não é difícil você construir funções com uma quantidade enumerável de quebras. Talvez a gente possa fazer uma coisa melhorzinha, hein? Pensando aqui.
Porque pensa só, se eu pegar uma função crescente, na verdade, a gente podia fazer uma coisa assim, se eu somar duas funções convexas, eu tenho uma função convexa, né? Sobre aqui. Então, eu podia fazer uma coisa assim, hein? Pensa só. A gente poderia fazer o seguinte, pegar um ponto aqui e fazer a função com uma quebra. Cadê meu giz colorido? Eu faço aqui nesse ponto, faço uma quebra assim. Vou chamar esse ponto aqui de QN. E vou fazer essa inclinação aqui. Inclinação 1 sobre 2 elevado a n. Pode começar n de 0 ou de 1, como você quiser. Aí você faz esse aqui, aí você tem um outro. Né? Se você quebrar um, somar o outro, vai quebrar duas vezes. Agora você pode, nada impede você de fazer isso assim para cada número racional. Os racionais são um conjunto enumerável, então você pode fazer essas funções assim. Né? E somar, né? Porque quando você soma as inclinações. Então, se você começar em 0, vai dar no máximo 2 de inclinação, se começar no 1, vai dar no máximo 1 de inclinação. Então, você vai produzir uma coisa que vai... eu nem sei direito dizer como é que é. Né? Lá no infinito, a inclinação vem de 0, mas ela vai subindo, saltando, em cada número racional tem um pulinho. Mas eu nem sei. Aparentemente deve dar certo. Será que isso é convexo mesmo? Acho que eu vou botar isso na prova. Ontem eu não vi o fundão, foi tão bom. Não vi o fundão, fiquei em casa. E para não pensar em nada, pensei só em coisas amenas. Preparei a prova dessa semana, calmamente, tal, lá. Mas ainda dá para botar uma questão. Né? Tem uma questão assim, quer dizer, como essas inclinações, não, uma função de inclinação baixa é quase zero. Né? Claro que no infinito ela vai para o infinito. Mas significa que se você somar essas funções num intervalo limitado, você está somando funções contínuas e tem convergência uniforme. Né? Então, o resultado é contínuo. Será que é convexo? Deve ser, né? É uma boa pergunta, assim. Né? Se der certo, a gente tem uma função aqui que tem, vamos dizer, que salta, mas se você olhar para a derivada, né, você tem uma função que salta em cada número racional. Então seria uma função monótona, não é porque a gente pensa entendeu? Quando a gente pensa em numerável, né, numerável é 1, 2, 3, 4, né? Só que quando você enumera os racionais, bagunça tudo. Né? Então, vamos dizer, a gente pode construir realmente coisas. Essa coisa da limite uniforme de funções contínuas ser função contínua é poderoso, né? Porque você começa a somar funções contínuas pequenas e você constrói a função que não tem derivado em nenhum ponto, constrói um bicho desse aí. Né? Tem coisas assim que a gente pode fazer, coisas esquisitas. Que horas são?
37. Tem uma outra coisa também que é meio impressionante, que é o seguinte. Olha só, imagina que você vai fazer uma função do intervalo 0,1 no intervalo 0,1. Aí imagina que ela é crescente. Crescente. Se ela é crescente, ela pode, sei lá, fazer alguma coisa assim, fazer alguma coisa assim e tal, mas ela nunca vai poder fazer isso, né? Tá? E como ela não pode zigue-zaguear, subir e descer, né? O comprimento da função, quer dizer, imagina o seguinte, imagina assim, você tem f de 0,1 em 0,1. Então, o comprimento do traço, o traço é o gráfico da f, né? Essa coisa assim. O comprimento do traço seria o seguinte, né? Você faz uma partição, P igual a 0, que é 0, a 1, tá, vamos dizer, esse igual aqui está entre aspas, né? Aí você pega aqui isso vale para qualquer função, né? Tá? Você pega a sua função, assim, aí para cada AN menos 1 AN, você olha para esse comprimento daqui e faz S de FP é igual a somatório de igual a 1 até N de AI menos 1 ao quadrado mais F de AI menos F de AI menos 1 ao quadrado, Pitágoras. Né? AI menos 1 está aqui, né? Vou botar assim, AI menos 1, AI. Aqui tem o F de AI menos 1. Então, esse tamanho daqui é aquilo. Aí você soma esses caras. Claro que isso é menor ou igual, na linha quebrada, cada pedacinho desse é menor ou igual que o comprimento correspondente. Então, você diz que o traço é o supremo disso. Tá? Porque quando você introduz um ponto no meio, aumenta. Então, vamos dizer, o comprimento de F é igual ao sup em P dos conjuntos dos S de F. Vou botar assim. Acho que P é partição. Bom, seria B, mas aqui deixa 0,1 mesmo. Né? Então, isso é a definição do comprimento. É claro que esse comprimento, se a função não for, mesmo ela sendo contínua, pode dar infinito. Tá? Tem vamos dizer, tem um exemplo, acho que eu não fiz, mas você pode pegar um quadrado, divide ele em 9 pedaços, assim, e aí faz o seguinte, ó, sai daqui, faz assim, 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 assim. Então começa aqui e sai aqui. Esse é o primeiro passo. Agora, em cada um desses pedaços aqui, ó, você sai daqui, você divide ele em 9. E antes de sair aqui, você faz essa mesma coisa. Você faz aqui, aqui assim, aqui, 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 aqui. Aí sai aqui, aí vai fazer a mesma coisa aqui, né, em cada um dos 9. Aí depois, cada um você faz. Então, você faz uma sequência de funções de 0,1 no quadrado que vai preenchendo cada vez mais o quadrado. Foi.
Space. Bom, o nome diz, com certeza é. Não sei, mas ela vai encher. Tá? Então, essa é uma sequência de funções contínuas e a gente mostra, sem muita dificuldade, que elas convergem, elas são uniformemente de Cauchy. Então, tem um limite, que é uma função contínua, e ela vai preencher todo o quadrado. E, claro, você podia ter feito isso com um cubo também. Tá? Então, você pode criar uma função contínua que preenche todo o quadrado. Oi? Então, isso vai acabar dando salto direto. Por exemplo, aquele que acabou no ponto onde iniciou o maior. Então, uma espécie de salto isso. Não, o primeiro desenho é esse. A primeira foi essa primeira função aqui, meio 14 bis, assim. Aí agora você faz um 14 bis em cada quadradinho. É a segunda função. Terceira, quarta. Não, não tem salto nenhum. Você não terminou. Isso aqui é só... Esse pedaço aqui é de 0 a 1 nono. Agora, o de 1 nono a 2 nonos, você vai fazer aqui. Depois de 2 nonos a 3 nonos, aqui. Aí essa é a segunda função. A terceira função você vai fazer em cada um... tá, agora, vamos dizer, aqui você tem 9, então você tem 81 quadradinhos agora para preencher. E, tal, e é uma função de 0. Todas elas são funções de 0, 1 no quadradão. E elas vão preencher o quadrado todo. Esse é um exemplo. Hã? Quais são as funções? Ué, a primeira função é essa. Fez essa... Vamos dizer, tem a coordenada x e a coordenada y. Não sei se você quer falar. Que é uma função de 0, 1 e em 0, 1 vezes 0, 1. Tá? Então, são duas funções, mas é mais fácil pensar como uma função só. Tá? Então, você faz isso, a primeira função é essa, a segunda vai fazer esse negócio de preencher mais, a terceira mais, e no limite, essas funções convergem para uma função que vai ser uma função de 0, 1, 0, 1, só que a imagem vai ser tudo. Ela é contínua e a imagem é tudo. E, obviamente, se você olhar o comprimento do arco aqui, vai ser infinito. Então, aqui também, você pode fazer alguma coisa que fica fazendo assim, né, e que pode, eventualmente, ter um comprimento infinito. Mas não importa. Oi. O meu objetivo hoje é mostrar coisas estranhas. Tá certo? Não, porque a gente fica fazendo teoremas e impondo hipóteses que parecem assim. Por que eu vou ter que dizer que a minha função, a derivada é integrável? Aí eu tenho que mostrar alguma função que tem a derivada que não é integrável. Tá certo? Ou, sei lá, eu tenho funções contínuas e que o comprimento é infinito. Então, eu tenho que mostrar alguma. Tá aqui. Tem uma aqui. Tá? Só que, vamos dizer, no caso de uma função monótona, você está somando esses... Vamos dizer, você vai fazer essa soma desses pedacinhos aqui. Esse pedacinho aqui, né, essa hipotenusa aqui, é sempre menor ou igual, sempre menor que a soma desse com esse. E como esses estão sempre avançando, a soma desses pedaços aqui dá isso. Mas se a função for monótona, a soma desses aqui também vai dar isso. Então, uma função monótona, se eu fizer o comprimento dela, vai dar sempre menor que 2 nesse caso. A questão é saber, mas será que tem uma função monótona, se não for pedir demais, contínua, né? Não, mesmo que não fosse contínua, uma função monótona, que eu faço isso e o comprimento total dá 2? Uma outra coisa esquisita.
Não é? Porque você olha assim, diz, não, eu começo, eu subo devagarzinho aqui, mas eu tenho sempre que, alguma hora, né? Porque eu vou ter, se eu quiser, sei lá, uma linha convexa, acho que não vai funcionar, né? Porque a linha convexa, a tendência é a gente querer fazer uma monótona convexa, mas convexa não dá porque a envoltória é maior que a envolvida. Então, talvez o jeito seja você fazer um limite também. E eu acho que tem uma ideia que eu acho que funciona, que é baseada no conjunto de Cantor. Acho que a gente consegue fazer uma coisa, mesmo que não prove, faz assim, ó, pega aqui o intervalo 0,1, né? Aí parte aqui em 3 e aqui parte no meio. Então, você começa assim, bom, a primeira função seria vir assim. A segunda é o seguinte, você pega aqui e bota parado aqui e faz assim. Aqui, já estacionou aqui, você não vai mexer nunca mais. Agora você parte esse aqui em 3 e esse aqui em 2. E aqui você bota assim e tira, substitui aqui, por isso assim. E aqui você faz a mesma coisa. Parte aqui em 3, parte aqui no meio, vem assim e faz assim. Repara que você vai fazendo, no final você vai ter a soma das horizontais, vai ser igual a isso aqui, a soma dos intervalos, a soma desses terços que a gente vai tirando para ficar com o conjunto de Cantor, soma isso tudo. Então, vamos dizer, se você, aqui onde está isso, você não vai partir mais, você vai pegar daqui até aqui. E olha que esse comprimento aqui está diminuindo, mas a soma desses comprimentos, dessas verticais aqui, é sempre igual a 1. Então, você está com um negócio aqui que está subindo, né? Tá certo? O comprimento disso não é 2, tá? Porque esse pedaço aqui está perdendo para esses dois aqui. Mas acontece que eu vou tirar tudo, então eu vou acrescentar esse pedaço e a soma dos que vão ficar vai vir até aqui. Então, eu acredito que agora é uma questão burocrática, mas é uma questão técnica, entendeu? Você aprende a definição de limite e todas as coisas, convergência uniforme e tal. Vocês vão reaprender no curso de análise para poder dizer, não, com essa ideia, se for verdade, acho que eu ligo a máquina de provar aqui e eu provo que essa sequência de funções contínuas está convergindo uniformemente. Está convergindo uniformemente é para uma função contínua. E, com alguma ideia baseada nisso que eu acabei de falar, né? Quer dizer, como ela é monótona, né? Ela vai ter um conjunto de medida 1, em que você pode pegar as extremidades e somar, vai dar 1, e no que sobrou, você está garantido que é maior ou igual que 1 também. Então, acho que com essa ideia aqui, é um trabalho de demonstrar, mas isso vai dar uma função que vai ser contínua e
crescente e o comprimento de arco vai ser 2. E claro, né, cada vez que você faz um bicho desse, você pode colocar um bicho desse em miniatura onde você quiser. Você pode botar uma infinidade inumerável de bichos desses em miniatura e ir somando. Né? Essa ideia do racional parece boa, né? Porque, repara, esse cara sobe 1. Né? Mas eu posso fazer isso daqui com esse tamanho aqui, valendo 1 sobre 2 elevado a n, e esse daqui 1 sobre 2 elevado a n. Né? O problema é que, vamos dizer, os intervalos racionais vão calacar, mas, por exemplo, você pode pegar em cada racional, você fazer uma função que começa assim, termina assim, e somar, e você vai ter uma função contínua, né? Soma de funções crescentes é crescente, vai ter uma função contínua crescente bem esquisitinha aqui nos reais todos. Né? Então, estou só, vamos dizer, hoje tem uma parte, e eu esqueci da desigualdade de Jensen, acho que não vai dar mais tempo, mas tem uma desigualdade funções convexas que eu vou deixar para sexta-feira, mas é que o φ da média é menor ou igual que a média das φs. Né? E média pode ser o seguinte, ó, imagina que você tem uma função f de x pertencente a AB. Né? E f de x pertence a um certo i, onde a minha φ vai de i em R. Então, eu pego os valores de f estão em i. Eu posso fazer a média da f, a média. Integral de a até b de f de x dx dividido por b menos a. Isso é a média dos valores de f no intervalo AB. Como esses caras estão todos em i, esse número vai estar em i. E aí eu posso dizer assim, será então que φ de 1 sobre b menos a, integral de a até b de f de x dx, φ da média, é menor ou igual que a média das φs, integral de a até b, 1 sobre b menos a, de φ de f de x. Isso deve ser verdade, é a desigualdade, gente. Essa aqui é uma desigualdade potentíssima, porque ela... você pode botar a φ como quadrado, exponencial, qualquer coisa que for convexa, e ela demonstra muitas coisas. Eu tinha pensado em falar nela hoje, mas vou deixar para sexta-feira.